Então, sim, várias pessoas podem estar canalizando o teu eu superior. Ele já está num outro nível de expansão. E ele continua expandindo também. Os nossos eu superiores é que criaram a gente que está aqui na Terra. Foi eles que fizeram isso. Exatamente. Para quê? Porque a intenção não é ter pessoas conscientes. É ter pessoas cada vez mais inconscientes do quê? De si mesmas. A intenção é fazer com que criemos os seres humanos cada vez mais incapacitados de controlarem sua própria vida. Isso. O controle está na mão do governo. O controle está na mão do chefe, que é o dono da empresa. O controle, isso é de cima para baixo. Os controladores trabalham assim, não de baixo para cima. Eles trabalham de cima para baixo. Se você vê, e é um sistema igual. Mesmo sendo no governo do mundial, tô falando mundial, aí vai para os países e para as empresas grandes, multinacionais, depois vai para as pequenas e por aí vai. Porque se uma empresa não entra no esquema deles, ela sofre, não lucra de jeito nenhum. Você vê até disso que você falou. Quantos canais que tratam desses assuntos de espiritualidade e tudo mais, eles penam. Penam. Eu não sei. Pra crescer. Agora vê um canal de fofoca ou de desgraça. Meu Deus. Eles não precisa nem ter muito conteúdo, é só pôr uma vez por semana lá uma desgraça acontecendo que o negócio vai ter milhões de seguidores. Então... Milhões. A gente tem que estar vigilante no que a gente consome aqui no YouTube, eu tô falando, hein? Não tô falando de televisão, não. Tô falando de YouTube. Porque não adianta dizer assim, eu tô me atualizando. Não, você não tá se atualizando, você tá entrando em ressonância com o que tá falando ali. Traição, desgraça, fofoca, por aí vai. Você inclusive, cria a sua realidade. Meditações. Sim. Meditações. Eu até fiz uma pastinha lá no meu canal e coloquei essas meditações. Para quem confia em mim, eu coloquei lá, essas meditações são confiáveis. Eu coloquei isso lá. E o teu coração sabe, né? Porque assim, você tem que analisar isso, né? Quem está fazendo, qual é o intuito, que energia está sendo colocado lá. Se alguém for querer fazer, a gente faz esses encaminhamentos para a nave, né? Então, se quem me conhece há mais tempo, eu dizia, não façam nada coletivo, assim, eu sempre dizia isso, tá? Por ter muito perigo nessas coisas. E aí, daqui a pouco, tô eu fazendo encaminhamento lá, parece até ambíguo, né? O Henrique falar pra gente não fazer, agora ele tá lá fazendo. Fazia já isso. Só que o que acontece? Principalmente quando alguém fizer um movimento de meditação, disso, daquilo, onde não aparece a cara. Não, pera aí um pouquinho que eu vou desligar a câmera. Isso aqui. Desconfiem, tá? Porque a luz, ela tá ali, ela mostra, cara. Ela não tem do que se esconder. Olhem nos olhos, sintam a energia. E tem coisas muito estranhas, assim. E vocês vão sentir. Eu já caí em roubadas, assim, que vocês não fazem ideia. Eu já contei pra vocês aqui. Tem mais de 1.500 vídeos aqui nesse canal. Então tem várias fases do meu despertar, que as pessoas que me acompanham um pouquinho mais de tempo vão até identificar. E a gente acaba caindo, por quê? Mais uma vez eu bato naquela tecla. Porque o mal, ele vem lindo, disfarçado de luz. Vamos lá para a nave. Eu vou dar, Paula, para o pessoal um exemplo de como identificar isso, tá? Legal, isso é muito bom. Porque muita gente fala assim, agora eu fiquei com medo, fiquei preocupado. Não precisam ficar preocupados, a gente trabalha com consciência. Tá? É assim que o seu ser vai entendendo e vai agindo. Se caiu lá atrás, a Paula acabou de dizer, ela caiu, eu já caí também, acredito que todo mundo caiu, a gente segue. Só que o que eu já percebi um modus operandi disso, tá? Existem canais, ou existem, sei lá, pessoas, enfim, que você imagine que eles vão usar de inteligência. Então,
vai ser vamos dizer, um canal, alguém que traga muita luz, muito conhecimento, muita coisa e espalhe aquilo assim de forma linda. E aquilo junta uma galera. E daqui a pouco ele joga o medo. Tá? Alguns alunos de alguns cursos, dá 2 exemplos de 2 perguntas que vieram me fazer, tá? Alunos meus. Eu vi um vídeo em um canal onde falava que o exército da luz aqui na Terra, ele equivalia ao exército da Alemanha, para fazer um comparativo. E o das sombras era o resto do mundo todo, e que a gente estava aqui preso. Aí, se você olhasse os vídeos anteriores, todas as coisas anteriores eram de luz, para depois vir e fazer esse movimento. Outro jeito então, identifiquem dessa forma. A luz jamais vai vir com essas linguagens, com essas coisas, com esse tipo de situação. Tava um tempo, existe um mantra chamado mantra Kodosh. Esse mantra, inclusive, faz parte do sistema arcturiano. Aí foi lá, não sei quem, também postou lá dizendo que quando você fazia esse mantra, você se associava com forças das trevas. Nossa, pelo contrário, né? Então, existem modos operantes que ficam perceptíveis assim para você detectar. Mas a energia ela não mente. Essa é a principal. Você olha nos olhos, você sente, você vê, você busca e vai chegar um momento que é aquela coisa assim, no momento que você se abrir, se permitir conexões que você fazer, você vai entrar em determinada coisa, você não vai conseguir escutar 2, 3 minutos. Você diz, não sei porquê, eu entro lá, não vai. Perfeito. Eu também tenho as minhas identificações que eu fiz depois de cair várias vezes. Foi o que eu falei, eu já caí várias, gente. Não foi uma nem duas, foram muitas vezes. Porque eu também tenho um padrão, assim, de acreditar muito nas pessoas. Eu acredito muito, sempre fui assim. É muito engraçado porque eu sempre fui assim desde criança, assim. Falou comigo, eu tô acreditando. Tem gente que é o contrário, que desconfia de tudo até que prove o contrário. Eu sou aquela que eu acredito em tudo até que prove o contrário. Nessas eu caio, é óbvio, né? Mas não precisa ter medo de cair e nem desacreditar no ser humano, gente. Não. Tá? Você vai conversar, né? Exato. Aqui, e às vezes aquela pessoa ela não tem nem noção da gravidade do que ela tá falando, do que ela tá fazendo, do que ela tá disseminando. Às vezes nem ela sabe. Ela só tá ali como marionetezinho, diabretezinho, que nem diz a minha amiga. Luciane Machado, ela fala que é diabrete. Que são usados. Usados e não sabem disso. Não sabem. Aqui tem esse comentário da Jaqueline, que ela coloca assim, vários terapeutas fazendo meditações, nos ensinando como meditar. O que acontece, né? Eu até já fiz lá no Instagram e em outros locais, explicando assim, como você escolhe um terapeuta, como você escolhe, enfim, tudo isso. Tem uma meditação, você vai lá e olha os comentários de quem fez. Você vê quem fez. Eu coloquei o sistema ashtariano ali, coloquei algumas coisas que estão sendo disponibilizadas para o pessoal. Inclusive eu falei, vamos colocar ali, cada um coloque os seus relatos, as suas coisas, para você ver. Uma galera está fazendo, está se sentindo bem, opa, aqui é uma coisa que eu posso dar uma atenção. Exato. Tá? Ou você conhece alguém, conheci tal terapeuta, isso, aquilo, a fulano já fez, foi ótimo, outro também, não sei o que. Tem lá a cara da pessoa, entende? A pessoa se mostra lá, tem muita informação sobre ela. É esse tipo de coisa que você vai observando. Isso, e vai pegando a energia. Você vai pegando a energia para sentir. Isso aí. Isso. Você vai e consulta teu coração. Teu coração, ele não pode sentir medo. O teu coração também, outra coisa muito interessante que eles aplicam em nós é ficar lustrando o teu ego. Quando alguém se aproximar de ti e ficar, você é um fractal do Ashtar, você é a luz da Terra, o teu canal é o oficial, não tem pra ninguém, só tem você no planeta.
para. A luz também não faz isso. Não. É claro que não vai te pôr, né? não te põe pra baixo, mas também não vai dizer que tu é o suprassumo na Terra. Para, não é isso. Só que como estamos humanos, a nossa tendência, quando não estamos vigilantes, é opa, já dá aquele negócio. Ai meu Deus, será que eu sou isso, que eu sou aquilo? Entende? Eles têm uma tecnologia muito avançada, então eles te conhecem, eles sabem onde te pegar. Sabe qual é o teu estilo? Qual é a tua falha como humano? Porque você tá humano, você não lembra quem você é exatamente, você não tá pleno de seus poderes, você não tá plenamente consciente. Então eles te captam, opa, peraí, a Paula já sei, só que eu pego ela. Vai lá no computadorzinho dele, já joga aquilo ali. Põe o diabretezinho dele para trabalhar, entendeu? Por quê? Porque a gente tá abrindo buraco na Matrix, quando a gente ajuda as pessoas. Exato, tem uma característica, assim, você tocou em pontos muito importantes. Quando você pega, por exemplo, conheci alguns grupos de pessoas, tá? E aí entra essa questão toda do ego. Isso é uma coisa assim que todo mundo tem, não adianta, mas a gente vai... Sim, não é ruim, não é ruim. O ego é maravilhoso, desde que esteja a serviço do eu sou, do coletivo. Isso. O que acontece? Então eu percebi alguns grupos onde o pessoal começava a canalizar a mensagem. Daqui a pouco um canalizava o Ashta, daqui a pouco o outro canalizava o Sananda, daqui a pouco o outro... E ficava, sabe, uma competição e ver quem canalizava seres maiores. E aí um dia eu resolvi até abrir uma live. Nessa live eu comentei, olha, não sei se talvez não tenha um quociente, alguma coisa, mas eu nunca recebi canalização do Sananda, nem da Mãe Maria, nem ninguém. Eu canalizo aqui, vamos dizer, o Zé ninguém canaliza, né? Então aqui eu canalizo esses seres que estão aqui trabalhando comigo mais próximo, né? E então isso também é uma coisa a gente observar. Como que vem? Porque você imagina Sananda, pelo menos para mim Sananda é um ser assim, ó, gigante. Quais linguagens ele usaria? Quais termos ele usaria? E precisaria Sananda, por exemplo, levar tanta mensagem assim com o nome dele? E outra coisa, eu acho que o mais... Quando canalizadora, não sou canalizadora eu só compartilho canalizações das pessoas aqui no canal. Já falei várias vezes, mas às vezes as pessoas confundem. O que ocorre? O mais importante não é quem, mas o que a mensagem representa. Não é quem, é o que. Então, na hora que você tá ou vendo vídeo ou lendo uma canalização, não importa de quem ela seja, porque não é certeza absoluta, certo? Ninguém tem certeza absoluta, não tem como ter. Mas ela é carregada do quê? Ela é carregada do quê? Se for de amor, de força, de alegria, não importa quem seja, pode ser autor desconhecido, mas ela te deu um ânimo, uma alegria, uma força tão grande que não importa. Jesus tá ali, mesmo que ele não tenha assinado. Se tem isso, tem amor, tem força, tem paz, tem alegria, ele tá ali. Não precisa nem assinar. Agora, se tá assinado lá, Miguel Arcanjo, Sananda, e te deixa com medo, porque o mundo vai acabar, porque isso vai acontecer, porque não sei o que mais vai acontecer. Não é. Nem Miguel Arcanjo, né? Não é. Esquece. Abrindo brecha para holograma, né? E também não precisa ir lá comentar. Ah, isso não é. Deixa lá. A gente não precisa fazer isso. Ó. É por isso, Paula, que você vai ver o seguinte, né? Eu andei postando algumas mensagens lá no meu canal do YouTube. Por exemplo, eu não sei se você conhece o Michael Love. Sim, conheço. Conheço Michael não, Love, né? Já coloquei mensagens dele aqui também. Isso, muitas pessoas não conhecem o Michael Love. Mas ele canaliza os pleiadianos, né? Isso, eu acompanho o Michael Love há muitos anos. O que acontece?
Aí as pessoas, vamos dizer assim, comentaram, mas você colocou lá por Michael Love, e será que ele... Aí o que eu expliquei para eles lá? Eu não fico assistindo todo mundo que tem. Durante esses anos todos eu fiz alguns filtros. Então tem pessoas que totalmente ressoam para mim as mensagens. Exato. E o Michael Love é um deles. Então assim, quando eu acabei trazendo essa mensagem, é porque no meu filtro, nas minhas coisas, ele ressoa comigo. Sim. Entende? E aí algumas pessoas, mas o fulano falou outra coisa. Mas o ciclano falou... E eu digo assim, mas nem o ciclano, nem eu, nem o Michael, nem ninguém vai trazer tudo. Você não pega ninguém como ídolo. Você não pode ter ídolo. Não pode. Não pode, porque ninguém vai estar 100% dentro. Senão aquela pessoa seria o Sananda agora aqui e você segue ele. E muita gente canaliza o seu próprio eu superior e não sabe. Acha que é um ET, que é não sei o quê. Ele é mesmo um ET, só que é você mesmo. É muito legal isso, eu acho. Isso aí, e um dia a pessoa vai descobrir, ela vai entender. Até porque a nossa origem não é humana. A gente não foi criado e jogado aqui na Terra a primeira vez, não. A nossa origem realmente é extraterrestre, porque é de outro planeta. Então muita gente canaliza alguns extraterrestres que são eles mesmos no futuro, entre aspas, né, numa dimensão mais avançada já, trazendo mensagem para ele mesmo. Isso assim muito comum. Assim você complica a minha vida. Mas é isso que acontece com todo mundo, só que as pessoas não sabem. Não sabem, porque eu andei fazendo umas lives também, onde o pessoal insiste em querer saber a minha origem, né? E eu digo assim, tem uma orientação aqui da egrégora que por segurança e tudo mais, não compartilho. Embora eu já falei que sou de raio azul, que tem esse envolvimento com o comando Astra, uma série de coisas, enfim. Mas algumas canalizações que eu coloquei lá, agora o pessoal vai lá fuçar para ver, né? Vai mesmo. Algumas que eu coloquei lá, elas estão assinadas com o nome do meu eu superior. Então. Porque eu já tinha essa consciência. Que eu estava me canalizando lá. Isso é muito... A tendência do ser humano agora, quando a gente estiver ativado com o nosso corpo de luz, com os nossos 12 chakras, é a gente fazer isso em tempo integral, normal, tipo, como se fosse uma antena mesmo, captando a mensagem. Eles vão orientando a gente, é assim, é assado, vai por aqui. Por quê? Porque ele já sabe o caminho. Deixa eu te contar uma coisa engraçada, Paulo. Uma vez eu canalizei uma mensagem curta, geralmente eu canalizo mensagens mais curtas, e eu fui lá e compartilhei ela no Instagram, e assinei embaixo com o nome do meu eu superior, né? Então as pessoas, todo mundo acha que isso é um outro ser, porque eu nunca falei isso pra mim. Acham que é um outro ser e eu sou um outro ser. E quando eu compartilhei essa mensagem, eu lembro que uma senhora lá do Rio de Janeiro, ela comentou embaixo assim, eu também canalizo esse ser. E aí eu até mandei para uma amiga minha, falei que eu achei engraçado, porque a pessoa estava canalizando eu mesmo também lá. Então. E aí você vê tem uma noção. Que isso é possível também. E no meu entendimento, eu não, vamos dizer, não é que eu não entendia, mas eu não tinha ainda pensado nisso. Com certeza. Por quê? Porque conforme a gente vai expandindo, por isso que o processo é chamado de expansão. A gente vai, como se fosse energeticamente, agregando mais informação, mais pessoas, mais seres. A gente vai crescendo. Por isso que tem aquela máxima, todos somos um. Porque, de fato, isso é realidade. Então, sim, várias pessoas podem estar canalizando o teu eu superior, porque ele já tá num outro nível de expansão. E ele continua expandindo também. E outra coisa, os nossos eu superiores é que criaram a gente que tá aqui na Terra. Foi eles que fizeram isso. Que criaram o nosso corpo criogênico, cristalino, mental, emocional. Eles são capazes já de fazer isso. De criar seres para colocar em mundos tipo nosso. E aí, a gente agora tá expandindo. Olha que doideira, como a gente cria seres que cria igual Deus. Por isso que é dito,
que Jesus falava, somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Por quê? Porque Deus criou a gente para criar, desde lá de cima. E aí agora, a gente ascensionando, a gente vai criar seres também, para habitar outros mundos. Que mata a gente é a noção linear, né? A gente porque, tem essa dificuldade, claro. A noção linear, ela parece assim, bom, então vamos, se todo mundo vai criar, uma hora vai encher, né? essa percepção que a gente tem. Mas olha quantos planetas, quantos sistemas, quantas galáxias. São 7 super-universos, gente. Mas aí, isso que talvez a gente aqui, né, em 3D saiba. Mas assim, você pega assim, o que é o infinito? Ixi! Entende? Então, mas dentro da linearidade parece que a gente coisa tem essa dificuldade, né? Se todo mundo faz isso, então vai encher. É aquela mesma coisa que se diz assim, então se todo mundo vai cocriar e vai ficar todo mundo rico, quem é que vai trabalhar, né? Então tem coisas que a linearidade nos confunde. Porque tem o sistema para quê? Para te cortar as ideias. Opa, isso. Não. Isso você não pode. Isso você não. Isso você não tem direito. Isso você não pode. Imagina, você nunca vai ficar rico. Isso não te pertence. Isso não é pra você. Você é muito velho, você é muito novo, você nasceu de família pobre. Isso tudo é a própria teia que nos prende e que nos impede de expandir. Você entendeu que sempre é pra deixar a gente assim, ó, fechadinho na caixinha? Isso é mas agora a gente tem a escolha de falar, eu não quero mais ficar preso na caixinha, não. Vou sair daqui. Não quero saber. A escolha é nossa. Se você tem uma visão bem linear, tá? Vou falar isso para quem tem mais dificuldade, assim, tipo, precisa ter um negócio. Por que se fala tanto interno? Por que se fala tanto você precisa fazer? Por que se fala tanto dos movimentos e você subir o seu quociente, expandir, fazer? Porque, querendo ou não, vou dar um exemplo, a gente tem a malha energética aqui. A malha, pensem na malha energética. Os arcturianos chamam ela de grades axiatonais, linhas axiatonais, enfim, pense nisso. Vários fios ligam você nisso. Tá? Essa grade, ela foi controlada. A gente já comentou outras oportunidades, bombas Topplet, Stranglet, não são bombas, são etericamente meios de controle dessas grades. Tá? Conforme você vai expandindo, você vai desconectando. Imagine seu corpo, então, com vários fiozinhos, você vai cortando vários isso deles. Aí. Muito legal. É isso que você está fazendo. Isso. Exatamente. Cada vez que a gente se une aqui, porque forma uma egrégora. Quando a gente se une num canal e conversa, a gente vai formando uma egrégora. Cada pessoa, não é só eu e o Henrique, cada um de vocês que estão aqui, 350 pessoas, cada um, tem uma egrégora gigante que a gente não faz ideia, mas é gigantesca. Gigantesca. De milhares de seres. E aí vai caindo ficha. Caiu ficha pra mim agora, diferente do que caiu pro Henrique, diferente do que tá caindo pra cada pessoa. Tem gente falando assim, que confusão na minha cabeça. Ficha caindo. Quando a ficha cai, dá confusão mesmo, dá até dor de cabeça. Por quê? Porque são novas vias neurais, novos caminhos, novas conexões que você tá fazendo. E vai caindo informação. Vai caindo informação. E aí acontece isso que o Henrique falou. Vai cortando. Uhum. E você pode trazer uma frase do Chico. O Chico Xavier, ele dizia o seguinte: quando você tem coisas acontecendo na sua vida, coisas, vamos dizer, que colocam você em situações que exigem movimentação, é porque as coisas estão acontecendo. Quando você está naquele marasmo tranquilo, aí você se preocupa. Sim, exatamente. Então, assim, eu tô sentindo dor de cabeça, eu tô sentindo isso, tô sentindo aquilo, tô não sei o que, maravilha, você tá fazendo movimento. Tá movimentando, exato. Agora, pra quem não faz nada, nada acontece. Não vai ter incômodo, não vai ficar confuso, não vai errar. As pessoas têm medo de errar, gente, o erro não existe, o que existe são aprendizados.
Ai, meu Deus, eu fiz aquele casamento, deu tudo errado, casei 50 vezes. Meu Deus, eu tenho dedo podre. Não, você só descobriu 50 maneiras de relacionar-se com pessoas que não tiveram a ver com você. Só isso, você aprendeu alguma coisa. Existe aprendizado, não existe erro, gente. Não tem que ter medo de errar. Você tem que ter medo de ficar parado. Sabia que quando um espírito ele fica muito tempo parado, falando sem ser encarnado, o espírito ele vira um ovo, ele vira um ovoide, até ele voltar a se movimentar e sair daquela casca de novo. Isso existe nos umbrais mais densos, os ovoides, porque eles pararam. É como se fosse a morte do espírito. Como não existe a morte do espírito, ele se fecha, se fecha, se fecha, se fecha como um ovo. Então você não tem que ter medo de acessar as informações, e outra coisa, de saber quem você é. Porque todo segredo de tudo tá dentro, não tá fora. Exato. Essa que é a doideira do negócio. Aí tu fala, meu Deus, mas aonde? Aí tu vai futricando, tu vai futricando até a hora que tu achar. E cada futricação que tu faz é uma coisa que tu descobre. Tem uma, aqui pegando a Sol, né, colocou ninguém canaliza o seu Zé, né, a gente vai observando coisas conforme você vai se desconectando, então, desses fios. Você imagina, sei lá, se agora você ganhasse uma bolada em dinheiro e ficasse bebendo a sua limonada na beira da praia, sua alma tá indo totalmente fora do que você pediu, acordou lá com ela, que é a experienciação. Sim. Então você vai tá transitando dentro de coisas que a sua alma tem necessidade de fazer, coisas que a sua alma precisa. Eu lembro que uma vez, eu não sei se eu já comentei, porque assim, às vezes eu me esqueço de coisas que eu já falei, mas teve uma vez que eu estava muito irritado com tudo isso, com toda essa espiritualidade, e logo quando eu comecei, quem ajudou a fazer os trabalhos comigo foi o Pena Branca. E eu sabia o caboclo, Pena Branca. E eu conhecia algumas pessoas que também tinham uma comunicação assim com ele. E na época eu fiz uma carta para ele. Era uma carta de demissão, dizendo que eu estava me demitindo. E eu imagino ele se rolando de rir do outro lado. Exatamente, foi isso que aconteceu. E mandei para essas 3 pessoas e falei, o dia que vocês se conectarem com Pena Branca, por favor, entreguem isso aí. É lógico que ele riu, que ele fez tudo. Claro. Mas assim, uma das coisas que eu comentava, tá, era sobre eu não gostar da energia da onde eu estava alocado, vamos dizer, vivendo. E eu pensava assim, tem uma galera que trabalha com espiritualidade, que isso, que aquilo, que moram em praia, que eu tô aqui, tipo, desse jeito, né? Pensava. A resposta que me deram é o seguinte: quando alguém tem um potencial, esse potencial vai ser usado onde ele é necessário. Então, assim, se você tem um potencial para estar num lugar que precisa desse potencial energético, é lá que você vai ser útil. E é assim que Sananda organiza as coisas. Então, eu sempre digo, quando você analisa muita coisa, você pode fazer esse questionamento. Inclusive, para tudo isso que a gente falou, como Sananda organizaria? Como que ele colocaria pessoas para levar informação? Ele faria desse jeito? Ele faria daquele jeito? Olha os apóstolos dele, olha as pessoas que ele pegou como apóstolo. Isso, quando você pega governos, quando você pega coisas, você vai lá analisar assim, mas o fulano é do mal, o ciclano, não interessa, a gente não tá aí para apontar dedos, mas você pode fazer, como é que Sananda organizaria tal situação? E eu até coloquei lá, acho que foi ontem ou anteontem, como eu estou em viagem também, parece que o tempo, nem tô por dentro do tempo. Eu também tô no confusão de tempo também, tô me sentindo assim. Mas eu coloquei, Paula, num history lá do meu canal, tá? Até depois, quem quiser ir lá, é henrique.gaspareto, lá no Instagram. Eu coloquei exatamente assim. A luz, ela trabalha de forma silenciosa. Tá? Só que muita gente espera um show pirotécnico de coisas que vão acontecer.
E isso não vai existir, porque a movimentação ela é toda dentro de você. Então, se tem algum show pirotécnico para acontecer, é dentro de você e não fora, externo. Tá? É verdade. Então, assim, quando você vai buscar exatamente isso que você estava falando, movimentações, sensacionalismo, tudo mais, a luz, ela trabalha mais em silêncio, sem um grande show pirotécnico. Então é aí que você começa a entender, esse show ele acontece de você para você. Isso. Por exemplo, quando eu pego e volto, sei lá, 10 anos, e analiso o Henrique de 10 anos atrás, esses dias eu até estava falando alguns defeitos meus em algumas lives. Eu disse, se você me largar no trânsito e buzinar atrás de mim, pode saber que eu viro o capeta, né? com essa buzina. Então isso ainda é uma coisa que eu preciso olhar. Eu também descobri esses dias. Mas 10 anos atrás, aquele Henrique para o de hoje, eu sou super feliz com quem eu sou hoje. Sim. Então aí você começa a analisar como que o seu processo tem. Como que você está? Você está sendo feliz com isso? Está sendo de luz isso? Está sendo de medo? Como é que eu me considero hoje? Lá atrás, como é que eu me considero hoje, no momento atual? Então aí você começa a ter um entendimento de coisas que talvez você possa ajustar no processo. Que nem eu disse, a buzina, cara, eu preciso ver isso, porque ali afloram instintos da gente. Sim, sim, é sim. ali que precisa estar o olhar, né? Exatamente. Então, eu da minha parte aqui, Paulo, eu queria finalizar com essas reflexões para o pessoal. Como Sananda organizaria isso e também trazendo isso. Eu usei show pirotécnico, mas poderia ser até outras palavras, mas a gente não vai encontrar isso. Tá? A gente vai encontrar primeiro dentro da gente as mudanças. Ali que está o grande show, ali que está a grande transformação. Perfeito. O que a gente pode criar é um ambiente mais propício para que isso aconteça, mas o que vai acontecer realmente é de dentro para fora. Isso não tenha dúvida. Maravilha. É isso, meus amores. Maravilhoso. Passou muito rápido. A gente tá aqui 1h40 falando. Passou muito rápido mesmo. Eu tô chocada. Se você não assistiu desde o início, volta lá no começo da live e assiste. Compartilha se fez sentido para você. Deixa o teu like, porque isso propaga esse conhecimento que muitas pessoas precisam ter para se sentir mais confortáveis neste exato momento. E eu quero agradecer muito ao Henrique mais uma vez, a porta sempre aberta para você vir aqui e transmitir a tua luz, o teu conhecimento para toda a família Quantic Desperte. Gratidão, gratidão, gratidão a vocês que ficaram aqui com a gente também, meus amores. A gratidão é minha por poder estar aqui dividindo esse espaço com você e com todas as pessoas. A gente vai formando essa grande família, andando dentro dos caminhares. É como eu sempre digo, tem muitas vezes que a gente passa mais tempo com as nossas famílias aqui onde a gente está trabalhando, está compartilhando, até do que com a nossa. Então, gratidão a todos, porque nós vamos formando essa grande família. E é isso, pessoal. Estou sempre aí, junto com a Paula também, e no que a gente puder ser contribuição também. É isso, gratidão. Até a próxima, então. Gratidão, e se inscrevam lá no canal do Henrique Gasparetto, que tá aqui na descrição da live. Beijo, gente. Fiquem com Deus. Bom final de semana.